Oi, gente, agora dentro de Química Geral, vamos jogar o jogo. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber é a força dos ácidos e das bases e a importância de alguns ácidos e algumas bases. Não é muita coisa, não tem muita coisa para decorar. Se quiserem te fazer decorar, não acredita. Não vamos nos desesperar. Vamos entender. O importante é entender como é que funciona a coisa. Não é só macete, só decoreba. É entender como é o funcionamento, porque isso sim vai fazer a diferença para você que está aí se preparando. Então vamos para mais essa, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Segura o teu dedo aí no like, não esquece de botar o sininho, sabe por quê? Porque todo dia está tendo revisão, basta que a gente bata a meta estabelecida, que foi 100 curtidas. 100 curtidas é uma coisa muito rápida e o Brasil precisa de educação de qualidade e você é um promotor da educação. E eu conto com você e não vamos perder tempo não, vamos trabalhar porque hoje a gente vai ver um dos assuntos mais importantes que tem. Bora! Vou resolver uma primeira preocupação que eu tenho. Muita gente estuda força de ácido e base, sabe aquelas regrinhas, macetes e etc. Mas será que você sabe primeiro o que é força? Quando você diz assim, o ácido é forte, de que adianta você saber regra se você não sabe o que é força? Gente, um ácido ser forte ou uma base ser forte significa que ela é ou ele é capaz de liberar muitos íons. No caso dos ácidos, é capaz de se ionizar, porque é uma substância que faz ligação covalente. No caso das bases, é capaz de se dissociar, porque faz ligação iônica. Então, ácidos e bases fortes e fracos são aqueles que, se fortes, se ionizam muito. Liberou muito íon? É forte. Liberou pouco? É fraco. Pronto. Então, ó, o que é força? Vamos colocar aqui. Começaram a entender? É a capacidade de liberar íons. Se eu libero muitos íons, eu sou forte. Se eu libero poucos íons, eu sou fraco. Se eu libero muitos íons, eu conduzo bem a corrente elétrica. Eu sou um eletrólito forte. Então esses termos que são sinônimos, a gente, ó, vai brincar com eles já já. Imaginem que eu pegue uma substância HX, que é um ácido. Na hora que eu jogo, o que é que vai acontecer aqui? Uma parte continua na forma de HX e uma parte vai transformar-se em H+ e X-. O que é que eu tenho que saber? Quantos por cento do que eu coloquei transformou-se em íon? Caso essa porcentagem, que a gente vai chamar de alfa, ela seja menor do que 5%, menos de 5% do que eu coloquei virou íon. A maioria continuou HX. A gente vai dizer que o ácido é fraco. Se essa porcentagem ficar entre 50% e 5%, a gente vai dizer que esse ácido ele é moderado. E se a porcentagem for maior do que 50%, a gente vai dizer que esse ácido é forte. Gente, mas vocês entenderam que isso aqui não é para decorar? Quando o cara diz assim, o alfa é maior do que 50%, mais de 50% do que eu coloco vira íon. Suponha que eu tenha 1000 moléculas e que eu coloque dentro da água e dessas 1000, 700 se transformaram em íons, 300 ficaram intocadas. Se 700 foram transformadas em íons, o grau de ionização é 70%. Então, para que fórmula? Para que esse decoreba? Para que tanto bizu? Bizu você esquece, gente, sério mesmo. É entender, ó, sorriso, entender. 70% do que eu tenho transforma-se em íon. Então, o grau de ionização, a porcentagem que se ioniza, é 70%. Então, o grau de ionização está aqui, ó, é quantos por cento se ioniza. Se for menos de 5, é fraco. Entre 5 e 50,
é moderado. E se for mais de 50, é forte. Então a primeira coisa é vocês lembrarem isso. E a partir disso, vocês lembrarem o seguinte: quanto maior for a concentração de íons, significa que mais forte é aquele ácido. E quanto mais forte for aquele ácido, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, quando o ácido é forte, ele conduz super bem. Ao longo dessa nossa revisão, a gente também vai aprender pH, pOH, calcular pH, pOH e fazer essa relação aqui completa. Hoje é só isso. Se vocês aprenderem isso aqui hoje, cara, relaxem, um dia de cada vez. Então, olha só, 50% do que eu tenho virou íon, mais de 50 é forte, entre 55 é moderado, menos de 5 a criatura vai ser fraca. Beleza. Agora, claro, existem umas regras práticas, porque nem sempre ele te diz quantos por cento virou íon. Então temos que saber umas regras práticas simples e fáceis para saber se o ácido é forte ou fraco. Até porque a gente vai ver que a gente precisa disso demais para hidrólise. Hidrólise é questão de toda prova. Outra coisa que eu já vou adiantando bem aqui. Você precisa saber se um ácido é forte ou fraco para saber que ácido usar ou que base usar em cada caso. Por exemplo, se você levou uma mordida de um inseto que injeta um ácido, você tem que usar uma base. Mas no corpo tem que ser base fraca. Ninguém vai chegar, inseto mordeu, chega, bota soda cáustica. Aí, claro, né, não tem mais dor do inseto, porque a soda cáustica arromba tudo. Então, ó, quando você pensa no seu corpo, você usa substâncias fracas. Quando você pensa no exterior, você vai pensar em substâncias mais baratas. Michel, fiquei meio confuso, tipo, tem a chuva ácida. Aí eu estou pensando em grande quantidade de ácido. Eu não vou procurar uma base fraca, eu vou procurar uma base barata para conseguir neutralizar, que no caso vai ser cal, que a gente vai discutir ainda hoje. Mas vamos primeiro ver quem são os ácidos e as bases fortes. Olhem as dicas. Primeiro, para os ácidos. Os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio, eles podem ser fortes. Fortes são apenas HCl, HBr e HI. Vejam que todo mundo é da família 17. Moderado é apenas o HF. E todos os demais, eles são fracos. Então, quer dizer, quer resumir isso numa coisa fácil? Se não for na família 17, antiga família 7A, é fraco. Se for o HF, é moderado. Os outros são fortes. Agora, uma coisa que gera uma inteligência legal, a família é flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Foi claro que a Brahma imitou a Antártica, Fiat, claro, branco, inteiramente atolado, Fernando Collor, brasileiro incompetente e atrasado, como vocês quiserem aí fazer, tá? Fortaleza, clube brasileiro incompetente e atolado, e aí você brinca com o que você quiser, o importante é brincar bem. Agora, ó, fez isso, o flúor não é moderado? Se esse cara ele é moderado, e esses três, eles são fortes, quer dizer que a força ela está crescendo para baixo. Quem é o mais forte? É o HI. Então o HI é o mais forte. E o HF é o mais fraco. Fez sentido isso daí, ó? Guardou no coração? Agora, e se fosse oxiácido? Que é quando tem oxigênio. Quando tem oxigênio, você vai pegar número de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis, que são aqueles hidrogênios que são liberados. Tem poucas exceções. Exemplos. Se você pegasse o H2SO4, número de oxigênios, 4. Número de hidrogênios ionizáveis, 2. Essa diferença dá 2. Se essa diferença ela der 0, o ácido é fraco. Se essa diferença der 1, ele é moderado.
Se essa diferença ela der 2 ou 3, ele é forte. Gente, isso aqui não tem que estar sabendo mais ou menos não, isso aqui tem que estar bem na cabeça, tá? Então, como deu 2, quer dizer que esse ácido aqui ele é forte. Se vocês pegassem um HNO3, o delta ficaria 3 menos 1 dá 2, ele é forte. Se vocês pegassem o HNO2, delta, 2 menos 1 dá 1. Esse cara ele é moderado. E assim vai. Bem simples mesmo. Aí eu peço para chamar a atenção agora para um dos ácidos mais importantes. A gente também vai ter uma aula nessa nossa revisão completíssima só sobre carbonato. E esse ácido é o ácido carbônico. Vou até aumentar esse cara aqui, ó. Esse ácido bem aqui, ele precisa que se tenha atenção, por quê? Porque se vocês calcularem o delta, número de oxigênio 3, menos número de hidrogênios 2, isso aqui daria 1. Se deu 1, era para ele ser moderado. Só que um ácido moderado é aquele que libera uma quantidade moderada de íons. Ácido forte libera muito, fraco libera pouco e moderado libera entre 50 e 5. Só que esse ácido ele tem uma particularidade. Gente, o H2CO3, ele é um ácido altamente instável. Se ele é altamente instável, ele se quebra. E se ele se quebra, ele dá origem a H2O mais CO2. E apenas uma parte é transformada em íon, que seria H+, mais HCO3-. Se a maior parte dele se quebra, quer dizer que a maior parte dele não produz íon. Então, no lugar dele ser moderado, devido a essa instabilidade, na verdade, esse ácido aqui ele é extremamente fraco. Aliás, ouçam, ácidos que têm carbono, em geral, são fracos. Ácidos com carbono, fracos. Então, esse ácido ele é fraco, por quê? Porque ele é instável. No lugar dele liberar íon, ele se quebra. Então, eu não tenho tantos íons como eu esperava. Então lembrem que esse cara ele se quebra. Lá em dupla troca vou precisar, por isso que essa aula ela é tão importante. E quando a gente vai aqui para as bases são muito fáceis. Bases fortes, família 1 e 2, exceto berílio e magnésio. Gente, o berílio ele não forma base forte, porque na verdade ele faz ligação covalente, mas a gente não precisa nem saber disso. Agora, o magnésio, a gente tem como saber. Por que o magnésio, mesmo sendo da família 2, ele forma uma base fraca? Sabe como é que você lembra disso? Quando você está com azia, você pode tomar leite de magnésia. Se fosse uma base forte, você não iria tomar com essa facilidade. Ou você de repente está pensando que você está com azia, a acidez estomacal elevada, aqui chega e toma 2 colheres de soda cáustica, 2 colheres de cal. Não vai fazer isso. Então, quer dizer, magnésio, embora seja da família 2, forma uma base fraca. E a base fraca, as fracas, né, são todas as demais. Então, quais são as bases fortes? 1 e 2. 1 e 2. Quem é a família 1? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Quem é a família 2? Bela, Margarida, casou com o senhor Barão. Isso aqui não pode sair daqui. Então, ó, família 1 e família 2 formam base forte, exceto berílio e magnésio, tá? Berílio e magnésio, base fraca. As outras são todas fracas. Então, se você chega na prova e vê AlOH3, poxa, o alumínio nem é 1 nem é 2, então é fraco. Michel, quer dizer que eu tenho que saber a família 1 e 2? Ter é um termo muito forte, mas que é bom é. Eu saberia. Linac roubou o César da França, Bela Margarida casou com o seu barão. Linac roubou o César da França, vou mexer o saco. Bela Margarida casou com o seu barão. Então, eu saberia, porque aqui tu matou as bases fortes. As bases fortes só família 1 e 2. Então,
Hoje, pra gente, eu quero que vocês saibam o seguinte, quem são? Ácidos fortes, hidrácido, HCl, HBr, HI, moderado, HF, e o resto, fraco. Oxiácido, oxigênio, menos hidrogênio. Se der 0, fraco. Se der 1, moderado. 2 ou 3, forte. Lembrando que o H2CO3 é uma exceção porque ele se quebra e ele produz água e CO2. Ele é altamente instável. E as bases? Quem são as fortes? 1 e 2. E as fracas? As outras. Exceção, berílio e magnésio. Agora me diga uma coisa, aprendeu ou não aprendeu? Vai ficar aqui ou não vai? Então quando eu for explicar a parte de hidrólise, você já vai saber. Quando eu for explicar lá a dupla troca, você já vai saber. Então essa aula de hoje é para você olhar, meter o like aí, lembrar que você é bom, meu amigo, você é bom. Isso daqui é a base. Com essa base aqui, a gente vai muito longe. Depois, próxima aula, a gente vai ver a importância de alguns ácidos e bases. Depois a gente vai ver óxidos ácidos e básicos, calcular pH, tem muita coisa pela frente. Mas bora combinar uma coisa entre nós? Uma coisa de cada vez. Hoje, vocês me dizem, eu aprendi ácidos fortes, eu sei o que é força, porque muita gente só sabe a regra, não sabe o que é força. Aí eu sei o que é um ácido forte, mas o que é força? Não sei. Porra! O que é força? É a capacidade de liberar íon. Se eu sou forte, eu libero muito íon. Lá em equilíbrio, eu vou usar de novo. E você vai saber. Hoje está resolvido. Um beijo imenso e a gente se vê amanhã. Não esquece de curtir, porque tem que bater nossa meta para a gente continuar.